Meu nome é Roberto Cardoso. Eu sou médico e trabalho na Unifesp com meditação. Lá fiz meu doutorado com esse tema e formo profissionais de saúde como facilitadores de meditação. E hoje estamos aqui no programa Você em Foco para conversar sobre um tema do qual eu acho que você vai gostar, que é meditação, mitos e verdades. Bem, quando nós falamos sobre meditação, nós podemos falar de meditação como um estado ou como uma técnica. Essa é a primeira grande confusão. Se você falar de meditação como um estado, você tem um certo problema aí. Um estado meditativo é um estado que está fora da linha da cognição, fora da nossa capacidade do raciocínio. É um estado modificado de consciência, como nós costumamos dizer. E se ele é um estado fora da linha da cognição, é um estado que você não tem como explicar. Então, você vai dizer, meditação é um estado, e essa é a última coisa que você vai falar sobre ele. Mas se você fala de meditação como uma técnica, aí é diferente. Numa técnica, é possível explicar a técnica, é possível corrigir uma falha da técnica, é possível ajudar o praticante numa dificuldade com a técnica. E a partir da técnica, você pode atingir um estado. Por isso, na nossa linha na Unifesp, nós trabalhamos falando de meditação como uma técnica. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Meditação, mitos e verdades. O que é mito e o que é verdade nessa história da meditação? O que é mito e o que é verdade nesta técnica tão promissora que tem sido cada vez mais falada e badalada dentro do meio médico. Ok? Então, vamos lá. Nós falamos muitas vezes em atravessar para um estado tranquilo. Nós falamos muitas vezes em encontrar a paz. Nós falamos muitas vezes em encontrar um estado de beatitude, ou um estado que nos tire daquele estresse do dia a dia que nos consome tanto, não é verdade? Especialmente em cidades maiores, como São Paulo, por exemplo. Mas nós queremos fazer isso sem mudar nada. Nós queremos que aconteça alguma coisa que venha de fora para dentro e que transforme o nosso dia, transforme tudo que está em volta de nós, como se fosse uma mágica. Mas, na verdade, a grande mágica está através de um novo processamento, um processamento interno. E esse processamento interno é possível através de alguns procedimentos. Dentre eles, a meditação, que é o nosso assunto de hoje. Quando nós falamos de meditação, nós podemos estar falando de vários cenários diferentes. Nós podemos estar falando, por exemplo, de um cenário religioso, um cenário monástico. Então, você vê indivíduos de determinadas tradições místico-filosóficas, religiosas, meditando e entende a meditação dentro daquele cenário. Você fala de meditação dentro de um cenário científico. E aí foi um outro problema. Surgiu um problema quando a ciência começou a estudar a meditação. Porque imagine só, cientistas ocidentais vendo um oriental meditar pela primeira vez. Era complicado, restavam algumas dúvidas sobre como chamar aquele procedimento. Então, um cientista virava para o outro e dizia, o que será que ele está fazendo? O outro dizia, não sei, ele está ali parado, de olhos fechados, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí o primeiro repetia, bom, então eu fico daquele jeito quando eu estou assim, refletindo, pensando muito sobre alguma coisa, quando eu estou meditando sobre alguma coisa. E o outro fala, tá bom, então vamos chamar esse procedimento de meditação. E aí criou-se o nome meditação. Então o primeiro problema foi que a meditação apareceu por falta de uma opção melhor, por falta de um nome para se relacionar, se referir àquilo que aquele indivíduo fazia. Pior ainda, foi no meio corporativo. Quando incorporou-se a meditação no meio corporativo, aí houve uma confusão maior ainda, porque no meio corporativo, principalmente ocidental, quando eles se conheceram, aquelas correntes místico-filosóficas orientais, vieram uma série de procedimentos que elas faziam
que todos foram chamados de meditação. Essa foi outra grande confusão. Uma grande confusão porque, às vezes, você está falando hoje de meditação, alguém fala para você sobre meditação e essa pessoa está lhe falando de relaxamento. Às vezes, uma pessoa fala para você de meditação e aquela pessoa está te falando de um exercício de respiração. Às vezes, a pessoa fala para você de meditação e ela está te falando sobre exercício de imaginação ativa. Por isso, criou-se uma grande confusão. Mas, na verdade, existe uma coisa que é comum a esses três cenários. A meditação tem uma coisa comum a esses três cenários. Ela não precisa ser religiosa. Ela não precisa ser puramente acadêmica. Ela não precisa ser só uma munição para melhorar a sua performance corporativa. Ela pode ter uma coisa em comum nessas três coisas. E essa coisa em comum se chama a técnica de meditação. Essa coisa em comum é a forma como se operacionaliza a meditação. Eu quero falar para vocês, então, de uma definição operacional de meditação. Essa definição operacional é uma definição criada pelo nosso grupo da Unifesp, que hoje é citada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, é recomendada pela Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde dos Estados Unidos, é utilizada em 33 centros de pesquisa em praticamente todos os continentes do mundo e é considerada a melhor forma operacional de se apresentar meditação para um contexto médico, para um contexto clínico. E esta forma operacional chama de meditação um procedimento que tem algumas características bem determinadas. Vamos ver essas características. Primeira delas, a meditação é um estado autoinduzido. Isso é muito importante. Autoinduzido significa que meditação é algo que você faz com você mesmo. Você senta e se aplica à meditação. Se alguém diz para você, senta ali, fica quieto, que alguma coisa vai acontecer, isso não é necessariamente meditação. Você pode ficar quietinho ali no canto e pode dormir, você pode fazer uma imaginação ativa, você pode fazer um relaxamento, até uma auto-hipnose sem querer, mas não necessariamente uma meditação. Pode até meditar, mas aí será uma coisa acidental. Então, a meditação é um exercício autoinduzido. Tem uma técnica específica, ou seja, alguém tem que lhe explicar como faz. Portanto, alguém explica a você como faz, tem uma técnica determinada. E segundo, você vai e faz com você mesmo aquilo que alguém lhe explicou. Portanto, meditação tem essas características duas iniciais. Um outro aspecto, que eu não vou falar muito, é sobre o relaxamento psicofísico. Esse relaxamento psicofísico é um efeito da meditação. Mas esses dois itens operacionais, 3 e 4 que aparecem aqui, são muito importantes. A chamada âncora e o chamado relaxamento da lógica. Por exemplo, âncora. Âncora é um ponto focal. Âncora é um artifício de focalização que o meditador utiliza. Toda técnica de meditação tem uma âncora. Toda técnica de meditação tem um foco. Podem ser focos mais objetivos. Por exemplo, você pode dizer, a minha âncora é o ponto que eu estou olhando ali na parede. Isso é uma âncora, é um foco. Você pode dizer que sua âncora é uma chama de uma vela. Também está valendo. Você pode dizer, a minha âncora é a atenção à minha própria respiração. Isso também está valendo, é uma âncora. Existem técnicas, por exemplo, que lançam mão de âncoras que são sons. São, na verdade, âncoras onde você utiliza a pronúncia de um som para ficar focado nessa âncora. São âncoras todas que eu citei até agora, ditas âncoras mais objetivas, âncoras mais concentrativas, como o nosso grupo costuma chamar nas suas publicações. Existem âncoras mais subjetivas, âncoras mais sutis. Então, a gente pode dizer a você, a sua âncora é o agora. A sua âncora é o momento presente onde você se coloca completamente.
percebendo tudo o que acontece dentro de você e fora de você, mas sem se envolver nisso. Isso é uma âncora. Veja que já é uma âncora mais sutil. Você pode dizer, por exemplo, que a sua âncora é o vácuo, então é o nada. Sua âncora, então, pode ser também um espaço de onde você observa seus próprios pensamentos. Perceba que são âncoras bem mais sutis, são técnicas um pouquinho mais complicadas para o aprendiz. Mas são âncoras também, porque todas elas se referem a um estado, a um ponto, a um foco que você deve manter, mesmo que seja um estado, para não sair dele durante toda a técnica. E há um outro componente que trabalha junto com a âncora, que é o chamado relaxamento da lógica. O que é o relaxamento da lógica? Relaxamento da lógica é você pretender não julgar, não analisar e não criar expectativas. Então você não vai julgar nada que acontecer durante a técnica, não vai tentar analisar e não vai criar expectativas. Mas como é possível isso, né? Você deve estar se perguntando, como é possível uma coisa dessa? Porque tudo que a gente faz, ou a gente está julgando, ou a gente está analisando, ou está criando expectativa. Você, por exemplo, pode estar me ouvindo agora e está julgando. Você pode estar criando uma expectativa. Você pode estar analisando se o que eu estou falando vale a pena ou não vale a pena fazer, praticar. Isso é lógica. Existe lógica atuando aí. Então, como é que nós fazemos para não julgar, não analisar e não criar expectativas? Nós deixamos de nos envolver nas nossas próprias sequências de pensamento. Bom, ficou mais complicado ainda. Como é que eu não vou me envolver com a minha própria sequência de pensamentos? Bom, é aí que entra esse dueto de âncora e relaxamento da lógica, numa figurinha que explica isso muito bem. Essa figura aqui é uma figura criada pela nossa escola, que é famosa mundialmente. O mundo conhece essa figura hoje. E ela explica, está em inglês porque está fiel à publicação que o mundo inteiro fala, do qual o mundo inteiro fala. Ela explica como funciona esse loop operacional, esse círculo operacional. Você fica na âncora. Então, sua âncora, por exemplo, é a sua conexão com a respiração e com a pronúncia de um som. Então, você fica na âncora. Você permanece na âncora o tempo inteiro, fica ali na âncora. Com um determinado tempo, a âncora te absorve tanto que você deixa de se envolver na sua sequência de pensamento. Aí, daqui a pouco, o que acontece? Você está naquele estado de relaxamento da lógica. Mas aí você perde o relaxamento da lógica. Por exemplo, vem um pensamento, a conta de luz. E aí você vai embora nesse pensamento. Preciso pagar a conta de luz. Meu Deus, que horas eu vou pagar a conta de luz? Eu vou na hora do almoço, mas onde eu vou estacionar? Pronto, acabou o relaxamento da lógica. O que você faz então? Você volta para a âncora. Porque quando você perde o relaxamento da lógica, você também perdeu a âncora. Você não está conectado com a sua âncora. Então você solta essa sequência de pensamentos e volta para a âncora. Fica lá, consegue entrar em relaxamento da lógica novamente, daqui a pouco vem uma outra sequência de pensamentos e te carrega embora. Você está lá no relaxamento da lógica e vem, Mariazinha não me ligou. Meu Deus, o que aconteceu que a Mariazinha não me ligou? Não sei, vou ligar para ela, ligo, não ligo, não ligo, ela é chata, não, vou ligar, ela é legal, o que eu faço? Pronto, aí quando você percebe, você já foi embora numa outra sequência de pensamentos. Aí o que você faz? Você rapidamente retorna à âncora. Deixa ir embora essa sequência de pensamentos, solta sem resistência e volta para a âncora. Só ficar numa âncora seria apenas uma concentração. Se você fica numa âncora atento ao eventual envolvimento em sequências de pensamento para soltá-las e permanecer apenas na âncora, você trocou aí um chip técnico que transforma o procedimento em meditação. Depois, quando você estiver treinado, você vai poder usar âncoras cada vez mais sutis, âncoras como o nada, o vácuo, o agora, âncoras bem mais difíceis para quem está começando. Mas no começo, o treinamento do cérebro do meditador é feito de uma forma muito simples, nesse loop operacional. E a
meditação treina o cérebro? A meditação mexe nos neurônios? Será que existe alguma relação desse loop operacional e aquilo que acontece dentro do cérebro da gente? Existe. Na última edição, penúltima edição do ano passado da Scientific American, e na versão em português, se eu não me engano, foi a última edição do ano passado em português, eles falaram exatamente sobre isso, sobre a neurociência da meditação. Eu estou mostrando este exemplo para vocês porque é um exemplo alcançável. Mesmo você não sendo da área de saúde, você pode ler, você pode dar a alguém que não é da área de saúde, essa pessoa é capaz de entender o que acontece na meditação. E a ideia foi perceber como a meditação funciona como uma verdadeira malhação neuronal. Você malha esses eixos neuronais, eles te levam a um estado modificado de consciência, que chamamos de relaxamento da lógica, e todas as alterações psíquicas e físicas derivam daí. Nesse gráfico que nós vemos aqui, esse gráfico veio da própria revista, da Scientific American. Ele mostra algumas coisas interessantes. Ele mostra, por exemplo, que algumas estruturas cerebrais, como a amígdala, hipocampo, estruturas que são associadas a reações de alarme, aquelas nossas reações de susto, aquelas reações que aceleram o nosso coração, que acontecem diariamente naqueles momentos de estresse, essas vias aqui são ocupadas na meditação. Elas não são desligadas. A coisa é mais inteligente ainda. Elas são ocupadas. É dado a elas um exercício que, digamos assim, em palavras muito simples, que as distrai e durante aquele momento elas não se ocupam em disparar reações de alarme. Enquanto isso, várias outras regiões cerebrais são ativadas. A ínsula, por exemplo, que é uma região que tem uma relação com observação interna, isso faz com que o indivíduo que medita fique cada vez mais craque em se auto-observar. E a ativação curiosa de uma região na frente do cérebro, do córtex cerebral, que é o chamado de lobo pré-frontal. Uma grande confusão acontece quando se fala dessa região. Porque quando os estudos começaram a descobrir que essa região estava ativada, o que acontecia? Não se entendia como é que isso podia ocorrer na meditação. Porque é um lobo que tem relação com lógica. E a gente diz que meditação é relaxamento da lógica. Então, como é que pode, numa técnica que visa relaxar a lógica, nós fazemos com que o lobo relacionado com lógica fique mais ativado? Mas há uma razão. O que ativa o lobo pré-frontal? Um exercício lógico, principalmente quando existe uma execução de uma tarefa. E qual é a tarefa que nós executamos quando nós meditamos? A âncora, manter a âncora. Então, essa tarefa de manter a âncora, que é uma tarefa lógica, é verdade, ela ativa o lobo pré-frontal. Só que manter a âncora é uma coisa muito complicada para o nosso cérebro. Nosso cérebro é uma usina atômica de produção de pensamentos. Então, eu estou falando para você pegar todos esses pensamentos e colocar na cabeça de um alfinete. Seria isso manter a âncora, seria esse nível de esforço para o nosso cérebro. Pegar todo o seu guarda-roupa e colocar numa caixinha de fósforo. Pegar todos os carros que estão estacionados na garagem de onde você mora e colocar num pires. Você vai fazer um esforço tão grande, mas é um esforço impossível. Na verdade, a âncora é uma técnica que te dá uma missão virtualmente impossível. Então, você ativa o lobo pré-frontal para poder enganá-lo. Você ativa a lógica para poder enganar a lógica. Olha que interessante. Quem viu isso pela primeira vez foi um pesquisador que hoje está no Líbano, um americano, chamado Arne Dietrich, em pesquisas muito interessantes. Ele acabou mostrando o que nós vimos que foi uma grande sacada dos meditadores de antigamente. Porque eles perceberam que não há como produzir um estado além da linha do pensamento utilizando o próprio pensamento. Tem um sujeito muito sabido na Índia, que viveu na Índia, chamado Ramana Maharishi, que ele dizia isso, que ele falava, não há como pedir ao ladrão para pregar o próprio ladrão. Como é que você vai pedir ajuda ao ladrão para pregar o próprio ladrão? Imagina que situação ridícula.
seu ladrão, me ajuda a pegar o ladrão? Aí o ladrão vai falar espertamente assim, ó, claro, vamos lá, eu te ajudo a pegar o ladrão. E vai sair correndo do seu lado atrás dele mesmo. Não vai pegar nunca, né? Mas você pode enganar o ladrão. Você fala assim, seu ladrão, me ajuda a pegar o ladrão? E ele vai achar que está te enganando, vai correr, vai se cansar, vai cair e você algema o ladrão. Então essa foi uma sacação muito legal. Foi uma tirada que os meditadores de outrora tiveram muito legal. Eles resolveram criar um exercício lógico tão difícil que gera um relaxamento da lógica. Então você tem uma ativação do lobo pré-frontal, esse lobo pré-frontal vai ficando depois menos ativo. Ele fica, na verdade, ativo, mas sem funcionar, sem uma função adequada para a produção de lógica. Você ocupa o lobo pré-frontal e faz com que ele fique ineficiente na produção de lógica. É como um carro que está em ponto morto, bem acelerado, aparece lá na ressonância magnética funcional, quando você mapeia o cérebro, aquele lobo ativado, mas na verdade a partir de um certo ponto ele está ativado de uma forma pouco eficaz. Essa grande sacada que produz um estado modificado de consciência que vem sendo citado há séculos. E que quando você olha para os meditadores nas várias culturas e nas várias épocas em que eles apareceram, você vê que eles se parecem muito. Essas faces que vocês veem aqui nessa figura, elas se parecem muito, porque são estados modificados de consciência muito semelhantes. Há uma queda da frequência cardíaca, uma queda da frequência respiratória, há uma alteração do eletroencefalograma bastante característica nesses casos, bem padronizada, e há um estado modificado de consciência e um mapeamento cerebral bem típico. Isso gera um estado que hoje está se chamando de estado default do cérebro. Lembra quando o computador tem um modo default, aquele modo que vem de fábrica? Parece que o nosso cérebro tem um estado default também, segundo alguns pesquisadores. Somente um pesquisador chamado Norman Farb, que descobriu isso recentemente. E ele diz que o cérebro, nesse seu estado default, é um estado de repouso cerebral. Nós quase não vemos mais o estado default do cérebro, porque nós não deixamos o nosso cérebro sossegar. A nossa mente não para mais. Mas existe um estado default cerebral, um estado de equilíbrio. Quando isso acontece, o cérebro se equilibra, a mente se equilibra, o sistema imunológico se equilibra, o aparelho cardiovascular se equilibra, o sistema endócrino se equilibra. Então você reduz a sua adrenalina, você melhora a sua função tiroidiana, a sua função imunológica fica mais regulada, a sua pressão regula também. Por que regula? Por que a meditação é um estado tão equilibrador e tão regulador? Porque ele é um estado que gera um modo default da mente, do cérebro e, consequentemente, do corpo. Isso é um ganho sensacional. Um método barato, um método relativamente fácil, que você aprende no workshop com pouquíssimas horas, 3 horas, você sai de lá um meditador, basta praticar regularmente em casa, que sai de lá um meditador e vai concorrer das semanas, dos meses e dos anos, usufruindo desses benefícios. Então, quando isso acontece, você passa a poder estudar a meditação, como a medicina estuda hoje, na dor crônica, na hipertensão arterial, nas doenças coronarianas, nos distúrbios do sono e em muitas outras situações. Na verdade, se fala muito nessa história de que vamos mudar o planeta, vamos construir um novo planeta, vamos mudar uma história. Mas que história é essa que nós queremos mudar? Eu me lembro de alguém que me contou uma vez a história do Joãozinho. O Joãozinho queria mudar a sua ansiedade. Então ele foi olhar e falou, o que eu vou fazer para mudar a ansiedade? Poxa, eu vou mudar a história da minha casa é muito barulhenta. Não, mas para mudar a história da minha casa, tem que mudar a história do meu bairro, que meu bairro é barulhento também. Aí ele falou, não, mas o problema do meu bairro é que a cidade é confusa. Mas o problema da minha cidade é que o mundo é confuso. Então ele viu que ele não era capaz de fazer nada disso. Ele era apenas capaz de mudar a si mesmo. E mudando a si mesmo, ele acabou percebendo
que a família mudou, que o bairro mudou, que a cidade mudou e que o mundo passou a ser o mundo que ele via de forma diferente. Quer mudar o mundo? Mude a você mesmo. Quer dar uma grande contribuição para o mundo? Comece por você. Ajude aos outros, ajudando a si mesmo, porque quando você muda, o mundo muda. E quando o mundo muda, ele pode se tornar um mundo melhor. Essa é uma verdade da meditação. A meditação não precisa ser algo espetacularmente pirotécnico, maravilhoso, necessariamente num cenário esotérico, não. Ela pode ser feita simplesmente como uma técnica que vai trazer enormes benefícios, enormes mudanças e transformações pessoais. Você pode ter benefícios físicos, emocionais e até mesmo, quem sabe, espirituais. Mas tudo começa com uma técnica que hoje é muito bem estabelecida. Bom, isso é o que eu queria falar para vocês de meditação. Essa é a nossa história com meditação, assim é o nosso trabalho e essa é a nossa forma de falar sobre o tema. A meditação é um procedimento que depende de uma técnica independente do cenário místico, acadêmico, ou mesmo dentro do cenário corporativo, onde eu também trabalho, onde eu também ministro palestras. A meditação, diante de uma técnica apurada, vai trazer um benefício em qualquer um desses cenários e vai poder ajudar você a se ajudar e, principalmente, a ajudar também os outros, como os profissionais de saúde. Hoje, muito se fala em humanização dos cuidados em saúde, mas a maior humanização que se pode dar aos cuidados é humanizar o cuidador. E um grande caminho para isso é a meditação. Foi um prazer estar com vocês aqui no Você em Foco e eu espero que tenha contribuído para um pouco mais de luz nesse tema tão polêmico que é a meditação. Prazer em vê-los.